Em 2025, a isenção de imposto de renda subiu para R$ 5.000, sendo que até ano passado eram apenas 2 salários mínimos. Então vamos verificar como é que fica a questão de quem é MEI, prestador de serviço, em relação ao seu faturamento e como que essa renda do faturamento passa para a pessoa física, tá? Vamos fazer algumas simulações aqui para vocês entenderem como é que fica. Então, aqui na planilha, nós temos a situação de um mês sem contabilidade, mais especificamente sem a escrituração contábil, que é uma parte essencial na contabilidade. Então, vamos supor que um MEI fature R$ 81.000, sendo prestador de serviços. Nesse caso, ele vai ter 32% desse valor isento de imposto de renda quando for passar para a pessoa física, tá? E 68% é tributável. Então fica dessa forma, gente, de forma bem sucinta, né? Um MEI sem contabilidade, prestador de serviço, que fature R$ 81.000, ele pode colocar na declaração de imposto de renda dele esses 81 mil. No entanto, 55.080 é tributável e 32%, que são 25.920, é isento. Tá? É preciso separar esses valores na hora de informar na declaração do imposto de renda. Já vou adiantar uma coisa, né? Isso aqui mudou a partir desse ano. Então, a gente está falando sobre o faturamento a partir de 2026, que vai ser declarado em 2027, ok? De qualquer forma, por conta dessa isenção de até 5 mil mensais, o valor total anual isento é 60 mil. Portanto, se uma pessoa ela é apenas MEI, ela só tem renda do MEI, e fatura R$ 81.000, ela consegue jogar todo esse valor para o imposto de renda e não vai precisar pagar nenhum imposto a mais, certo? Essa foi a grande mudança que teve do ano anterior para esse ano, porque no ano anterior a isenção era de até 2 salários mínimos, né? Que dava cerca aí de 33 mil, R$ 36.000 no ano. Agora, com esse aumento de isenção, sobe para 5 mil mensais, que dá R$ 60.000 no ano. Certo, gente? Essa foi a grande alteração. Agora vamos ver como é que fica um MEI com contabilidade. Com contabilidade, basicamente é feita uma escrituração contábil e o MEI ele vai ter todo o lucro apurado declarado como isento. Então, a gente tem aqui um exemplo de um MEI que fatura R$ 81.000, que é o limite. Aí ele tem despesas. A guia MEI, são 12 guias no ano. Tem os honorários contábeis, né? A gente colocou alguns exemplos aqui. Tem o Prolabore, que a gente colocou o CSV, que é custo do serviço prestado. Não tem como prestar um serviço e não ter algum custo. Aqui a gente coloca o Prolabore, que é o custo da mão de obra. Outras despesas, se houver, a gente pode colocar aqui. A título de exemplo, vamos colocar R$ 2.000 de outras despesas. Vai dar cerca de 2%, mais ou menos, tá bom, gente? E aí nós temos o lucro líquido do MEI, que foi 57.076. Com a contabilidade, realizando a escrituração contábil, assim fica a declaração de imposto de renda. A renda tributável fica apenas 19.452. Tá? E a renda isenta é esse valor de lucro aqui. Então, essa é a diferença entre ter a contabilidade e não ter. Basicamente, a renda isenta com a contabilidade ela fica muito maior do que a renda sem contabilidade. Isso daqui é o que está na lei.
tá bom, gente? Tudo isso aqui é o que está na lei. Aqui é através de uma presunção e aqui é através da escrituração. Mas, como eu já expliquei, se o MEI é prestador de serviço, só tem essa fonte de renda, mesmo que ele fature o limite, ele vai continuar isento de imposto de renda sem a necessidade de ter uma escrituração propriamente dita, tá bem? Então agora vocês entenderam a mudança principal que teve. Mas vamos verificar aqui qual seria o benefício, por exemplo, da escrituração para pessoas que, além do MEI, possa ter outra atividade, como, por exemplo, CLT, ou outra atividade como autônomo, enfim, alguma atividade diversa da que ele pratique no MEI. Acontece que, se o MEI ele tem a contabilidade, a escrituração certinha, ele vai ter apenas 19.452 nesse exemplo de renda tributável. Isso significa que falta 40 mil reais e alguns quebrados para que a renda tributável chegue a 60 mil anual, que é a faixa de tributação, tá? De isenção. Então, se a pessoa é um MEI, prestador de serviço, tem a contabilidade, aonde a maior parte do faturamento do MEI é declarado como isento lá no imposto de renda, e uma menor parte é tributável, ela vai ter margem para adicionar a renda, a outra fonte de renda dela na parte tributável, sem necessariamente aumentar a tributação, sem precisar pagar imposto de renda, entendeu? Vamos exemplificar aqui, uma pessoa é MEI, e aí ela, além disso, ela recebe mais um valor de CLT de 35 mil reais no ano. Então, esse é o valor do CLT. Essa pessoa, quando ela for fazer imposto de renda, ela vai ter que colocar na parte tributável. Vou fazer uma nova abinha aqui. Na parte tributável, ela precisa incluir esse valor tributável do MEI mais 35 mil reais, que dá 54 mil. E na parte isenta, ela vai incluir exatamente esses 57 mil e mais alguma isenção se ela tiver no outro trabalho. Dessa forma, ela vai conseguir ter uma declaração de 111 mil reais, 111 mil, e de forma isenta, tá bom? Basicamente é isso. Por quê? Porque a maior parte do faturamento do MEI é isenta. Agora, se essa pessoa não tiver contabilidade e ela tem essa outra fonte de renda, ela vai precisar juntar os 55 mil reais aqui, mais os 35 mil, e tá aí. A parte tributável já passou dos 60 mil, ou seja, aqui ela já vai ter que pagar o imposto. E a parte isenta é exatamente essa. Ela vai declarar aqui próximo aos 111 mil, né? A diferença é que no outro simulação ficou descontado algumas despesas, né? Mas aqui ela declara 116 mil, no entanto, 90 mil é tributável. Por estar acima de 60 mil, vai ter imposto de renda a pagar, certo? Muito bem. A gente viu diversos exemplos aqui. No começo foi mais sucinto, nesse final teve alguns cálculos a mais. Porém, se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar a gente que a gente responde, a gente esclarece, tá ok? É isso. Obrigado e até a próxima.